Segundo o árbitro da partida de Clube do Remo 1 e Atlético Goianiense 1, ou melhor dizendo, Atlético Goianiense 1 e Clube do Remo 1, mas que dá para dizer que a arbitragem teve uma participação fundamental nessa partida, né? Segundo esse árbitro, o Tonhão proferiu as seguintes palavras: seu ladrão, você é muito ruim e veio aqui para prejudicar a gente. Seu filho da p... Essas foram as palavras do Tonhão. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é se tu concordas com essas palavras do presidente do Clube do Remo. Tá? Tu concordas? Acha que o Tonhão estava certo em proferir essas palavras para o árbitro da partida? Aliás, qual é a tua avaliação sobre a atuação desse árbitro na partida? Além disso, o árbitro da partida ainda falou que foi ameaçado posteriormente, tá? Nas suas redes sociais, no Instagram, Facebook, que foi xingado nas suas redes sociais e que ameaças, né? Ele sofreu ameaças dessa forma aí que ele escreveu, que vocês estão vendo. Tá, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso e sobre outras coisas também nesse vídeo de hoje, mas caso tu não me conheças, o meu nome é Nicolas Damasceno, é um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo do canal. Deixa o teu like, te inscreve, que é sempre muito importante. E lembrando, a tua inscrição é importante porque a gente tem vlog no dia de jogo, ou seja, Remo e Volta Redonda, nós teremos vlog que sairá aqui no canal, então te inscreve e ativa o sininho, e nós teremos também, né, a transmissão desse jogo, beleza? Então já se inscreve aí que é sempre muito importante. A primeira coisa que eu queria destacar com vocês é a respeito dessas palavras que foram proferidas pelo Tonhão. Palavras essas que já foram proferidas pelo Papelim, tá bom? Na temporada passada, quando o Papelim foi para cima da arbitragem e falou que a arbitragem tinha chegado para assaltar o Clube do Remo, que, enfim, disse todas as coisas possíveis, né? Todos os xingamentos possíveis ali para a arbitragem, inclusive posteriormente isso entrou na súmula também. Beleza? Mas o Papelim também que adentrou ali no Mangueirão o jogo, eu lembro da temporada passada, né? E teve essa mesma postura que agora o Tonhão tem. E aí eu já te fiz a pergunta se tu concordas ou não. Mas eu não vou falar se eu concordo ou não, porque eu acho que a arbitragem foi extremamente equivocada e o Tonhão ficou realmente muito indignado, e acho que qualquer torcedor naquele momento ficaria muito indignado, e não dá para julgar essa postura do presidente do Clube do Remo. Mas que há de se observar uma coisa que já aconteceu num passado não muito distante. Vocês lembram que na Série B de 2021 o Clube do Remo foi muito, muito prejudicado pelo VAR e pela arbitragem em si? Aquela Série B que o Clube do Remo foi rebaixado. Se vocês inclusive puxarem na memória, o gol que deixou o Clube do Remo fora da série, o gol que deixou o Clube do Remo fora da Série B, né, em 2021, foi um gol anulado, né, que o árbitro nem sequer foi olhar no VAR, sendo que nós tínhamos um lance claro ali de toque, ou melhor, nós não tínhamos um lance de toque no braço do jogador, mas o árbitro foi marcar ali que realmente tocou no braço do jogador Neto Pessoa, se eu não me engano, né, e que anulou, que seria um gol legítimo do Clube do Remo, que poderia ter mantido sim o Clube do Remo naquela Série B. Mas não vamos mais lamentar a respeito disso. Mas de fato a diretoria ela vai ter que ter uma atuação muito sólida, e já se posicionou logo após o jogo. Normalmente nós vemos que dias após o jogo a diretoria se posiciona, o Clube do Remo solta uma nota, horas após o jogo, mas não, foi imediatamente o término do jogo, assim, deu 1 hora, né, de término do jogo, o Clube do Remo já estava soltando nota, menos até de 1 hora já estava soltando nota de indignação, nota de repúdio contra a arbitragem, né, que estava presente no jogo contra o Atlético Goianiense, que prejudicou sim o Clube do Remo, né, e marcou uma falta ali para o Atlético Goianiense, uma falta invisível, que qualquer pessoa minimamente sensata que realmente analise aquele lance, veja que o jogador já estava caindo, veja que aquilo era uma disputa por território, né, sabe que aquela falta realmente não existiu, então que prejudicou demais o Clube do Remo, que seria o segundo gol. Então, assim como na Série B de 2021, nessa Série B o Clube do Remo, e principalmente agora lutando pela parte de cima da tabela, vai ter que realmente reforçar a sua atenção. E eu digo mais, na Série A isso tende a ser pior, tá? Tende a ser pior. Se o Clube do Remo subir, né, isso tende a ser pior. Esses erros, né, eles tendem a ser mais crassos, assim, contra o Clube do Remo sempre, né? Normalmente não é a favor, é sempre contra o Clube do Remo. Beleza? Então tem que ter realmente essa atuação.
Foi isso basicamente que disse o Tonhão e eu já quero saber a tua opinião aí sobre a fala do presidente do Clube do Remo, comenta aí. E ainda falando sobre a diretoria do Clube do Remo, né, o Clube do Remo faz um pedido de mudança de data do jogo contra o Volta Redonda, que seria inicialmente no sábado, tá bom? E o jogo pode ser adiado, pode estar indo ali pro domingo, por quê? Porque tem um show, né, ali com diversos personagens ali da música brasileira, como é o caso do Oruan, né, do Cabelinho, se eu não me engano, MC Cabelinho, enfim, entre outros. Eu não é muito, né, o meu estilo musical, então eu não posso até errar o nome dos artistas, né, de quem vai se apresentar, eu não lembro ao certo, mas de fato a gente fica naquele questionamento, né, o Mangueirão é um estádio para futebol ou para show, né? Se bem que pode ser os dois no final das contas. Mas o que seria mais importante, né? O que tu preferirias? Eu acho que a gente é meio parcial para falar sobre isso, né? Mas eu gostaria de saber a tua opinião. O que tu prefere, na verdade? Um show do Oruan ou o jogo do Clube do Remo, né? Bem que nós somos torcedores, então sempre vamos pender para o Clube do Remo. Mas o fato é que o Clube do Remo precisa sim utilizar ao máximo o Mangueirão e principalmente sempre lotar com a sua torcida, porque... né, precisa dessa torcida e principalmente nesse momento de Série B. A gente tem que lembrar que nós estamos num momento que a grande frase vai ser contra tudo e contra todos. Então a torcida ela tem que comprar a briga do time realmente, tem que comparecer ali e tem que pressionar o adversário, sufocar o adversário que for jogar no Mangueirão. Até o momento estamos invictos no Mangueirão, 100% de vitórias no Mangueirão, aproveitamento dentro de casa é excelente, é 100%, né? Então tem que realmente sempre contar. O único problema logístico, se nós tivermos um show antes, é que nós já tivemos anteriormente casos, inclusive no acesso do Clube do Remo, casos em que a estrutura do show ela não é desmontada a tempo do jogo. Então uma parte da arquibancada fica ali prejudicada, uma pequena parte da arquibancada fica prejudicada às vezes pelo palco de um show, pela estrutura, né, de um show. Nós já tivemos isso anteriormente, né? Então isso pode ser um fator não muito interessante. Sinceramente, por mim, poderia realocar esse show para outro lugar e ter esse jogo do Clube do Remo de fato. Qual vai atrair mais pessoas, né? Essa é a grande ponderação. A última coisa que eu queria comentar contigo aqui, antes de terminar esse vídeo, é uma coisa que aconteceu no jogo do Paysandu. Ah, Nicolas, mas tu vais agora comentar uma coisa que aconteceu no jogo do Paysandu, e eu acho lamentável, tá? E o que isso tem a ver com o Clube do Remo? Tem a ver não só com o Clube do Remo, mas o futebol do Pará. O que acontece é... Algumas crianças, né, segundo saiu ali o Twitter do Magno Fernandes, fez a publicação que algumas crianças foram impedidas de entrar no Mangueirão por seguranças, né, com bandeira do time rival, né? E o que acontece? Crianças, tá, com bandeira do time rival. A culpa é dos seguranças? Obviamente que não. Eles estão ali para trabalhar, fazer o seu trabalho naquele dia de jogo, sabe? A ordem não parte desses seguranças especificamente que ficam ali nas catracas do estádio, né? Mas é muito triste, tá? É muito, 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 muito triste. E eu trago isso pro Clube do Remo também. Que é o que era o Mangueirão anteriormente, hoje em dia é o que é. Que você não pode entrar com bandeira de time, que você não pode entrar nem com powerbank, né? Hoje em dia. Lá. Você não... Você paga caro no estacionamento, que você tem minutos para sair após a partida. Que você não pode ter aquela resenha que sempre houve nos estacionamentos dos estádios após o jogo. Não pode ter isso. Cada dia o futebol ele vai ficando mais Nutella. E o futebol do Pará ele vai ficando mais Nutella. O problema de não criticar esse tipo de coisa, e eu vou trazer, né, sempre essas ponderações, até se for do Paysandu, do Clube do Remo, o problema de não fazer essa crítica é que vai chegar em um momento que não vai ser suficiente proibir torcedores ao redor do estádio após o jogo, confraternizando com sua família, com seus amigos, com os torcedores rivais, que são amigos, torcedores entrarem no estádio com bandeiras, com placas. Não vai ser o suficiente. Em algum momento nós podemos ver o que já acontece em outros estados, que é o fim da torcida mista, a torcida única, tá? Então, se nós não criticarmos agora, né, não jogarmos essa luz a isso que está acontecendo, seja no jogo do Clube do Remo do Paysandu, que isso aconteceu no jogo do Paysandu, mas vai acontecer no jogo do Remo também, cara. Vai acontecer, essas coisas acontecem. Vai chegar um ponto que vai ser torcida única em jogos, por exemplo, como o Repá. O que
vai ser extremamente prejudicial para o futebol paraense, sinceramente, né? Eu sei que o pessoal pode pensar, eu acho que tu estás pensando muito lá na frente, mas tem essa escalada, não pensem que não tem. Tá bom? Bom, no final era isso que eu queria comentar com vocês. Essa é uma situação muito, muito chata mesmo, tá? E afasta o torcedor do estádio, né? Enfim, não pode nem com rádio hoje em dia, né? Tem alguns estádios, enfim. Mas é isso, pessoal. Deixa o teu like, te inscreve, é sempre muito importante a tua participação. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.